eu estou fazendo um Ichigo Ichie na sequência do outro. Estou aproveitando o tempo que está tudo calmo, tranquilo, para colocar em dia, né, os momentos que eles deveriam ter acontecido nos dias anteriores, que eu fiquei ausente. Porque, como eu falei, tem muita coisa para ser dita, muita coisa para ser revelada. Então, um motivo para nós estarmos juntos, nesse momento, eu já abro um leque de muitas opções, né? Entre o 1 e o 2 é infinito. Então, quando eu estou no 1 indo para o 2, eu abro, né, o intermediário, que é infinito. Por isso, eu falo, vamos falar sobre dicas de beleza, e entra dentro do momento muitas coisas importantes. Porque também chamar a sua atenção só para falar sobre uma dica de beleza, né, que é importante, a beleza ela é importante, porque significa que sua energia está boa. Se a sua energia está boa, você está bem. Então, beleza é fundamental, não no sentido da vaidade, mas no sentido de você estar sintonizado e de que todos os processos estão operando com perfeição, tá? Então, a aparência, ela vai refletir isso. Como você está, né, sintonizado com a essência. Se você está sintonizado 100% com a essência, então a aparência vai ser jovem e vai haver beleza, no sentido da espiritualidade, não no sentido da vaidade ou do narcisismo, ok? Então tá. Esse momento eu abri porque eu estava conversando, né, no WhatsApp, e eu tenho que contar essa história. E como é uma história muito preciosa e real que aconteceu comigo, então eu resolvi fazer essa abertura nesse momento e, através dessa transmissão, não só responder, né, o que estava sendo discutido, né, porque a história é uma resposta, como também vamos deixar registrada para mais pessoas terem acesso dessa história real que aconteceu comigo, tá? Já tem algum tempo. Caso você não saiba, e vai saber agora, eu sou aikidoísta. Mas, dentro do Aikido, que eu me dediquei de corpo, alma e sangue, né? Dentro do Aikido, eu fico com Aikijutsu, não com o Aikido. Embora eu tenha aprendido muito sobre o Aikido, porque a essência do Aikido é o Musubi. O que é o Musubi? É quando você se conecta com o outro e se torna um. Isso é Musubi. E a partir dessa união entre dois, gera uma terceira para o mundo. Como a abelha e a flor. Quando há um Musubi entre a abelha e a flor, não só a flor é fecundada e gera um fruto, como a abelha também, ela acaba produzindo um mel. Então, são dois frutos do Musubi entre a abelha e a flor, que volta para o mundo enriquecendo, embelezando, né, e nutrindo de uma forma muito especial, que é o fruto, que é o mel. Então, o Musubi, eu aprendi o Musubi com o Aikido. Então, se não tem Musubi, não tem Aikido. Se tem Aikido, então é porque o Musubi entre eu e alguém está estabelecido. A partir desse momento, não há mais o outro. Somos nós, né? E esse nós, ele é muito importante, porque você, quando casa, casamento, que significa Musubi, então quando você casa, você tem um Musubi. Então não é mais eu e você, nem você e eu. É nós. Nós somos nós. Né? E é muito difícil, às vezes, para algumas pessoas, entenderem que o casamento passa a ser nós. O que nós vamos fazer, o que nós vamos comer. E aí, onde fica a individualidade? Aonde fica a expressão de cada um? E isso é o Musubi. Você saber preservar a sua individualidade dentro da união, fusão com o outro, tá? E você precisa entender isso para poder entender essa história.
Então era um domingo, eu estava em casa com a minha mãe, e nós morávamos na época num apartamento, acho que a uns 2 quarteirões da igreja de São Judas Tadeu. E aí começa a história. Por quê? Porque eu nasci no dia de São Judas Tadeu, fui batizada na igreja de São Judas Tadeu. São Judas Tadeu é o segundo santo, né, que mais tem romaria no Brasil depois de Aparecida, né, Nossa Senhora da Aparecida. Então, o número de romeiros que vem, né, antes da pandemia, que vinham, né, para o dia 28, porque todo dia 28 é dia comemorativo de São Judas Tadeu. Então, vem romeiros de toda parte, porque na igreja de São Judas tem uma relíquia de São Judas Tadeu, que é Judas Tadeu. Quem é Judas Tadeu? Judas Tadeu é primo de Jesus, né, do Mestre Jesus, e ele entrou, né, para ser discípulo, né, apóstolo de Jesus, após o suicídio de Judas Iscariote. Então, como precisava de 12 colunas, como Judas Iscariote se suicidou, então Judas Tadeu assumiu a coluna para completar as 12 colunas, né, que são os 12 apóstolos de Jesus. Tá? Se você vai na igreja de São Judas, você vai ver que dentro da igreja de São Judas tem 12 colunas, literalmente, né? E as pessoas entram lá e acham que é uma beleza da arquitetura, mas não é. A arquitetura está dentro da construção da igreja, né, representando os 12 apóstolos através das colunas que foram feitas à base de concreto. Então tem 6 à direita, 6 à esquerda, e no centro, onde fica o altar, está quem? O corpo de Cristo. Mas o corpo de Cristo significa a essência do Cristo, né, que é imantada na hóstia quando você faz a comunhão. Então é um ritual mágico. Então uma missa é uma preparação para o ponto alto, que é a consagração da hóstia e depois a distribuição do pão. Então, o pão nosso de cada dia. Então, quando você recebe a hóstia e faz a comunhão, naquele momento timbra o que você precisa, o pão nosso, né? Então, é o alimento que você precisa naquele momento para alimentar o seu espírito. E eu posso falar com mais profundidade e abrir ainda mais o que representa a missa, a comunhão, a hóstia e todo o ritual que nem os padres sabem, né? Porque eles vão lá e executam um ritual que eles, conversando com eles, eles dizem: não, filho, isso aqui é só um ritual para perpetuar a memória, entendeu? Eles não têm consciência do que eles estão fazendo. Tá? Isso é fato, porque, como eu disse, eu nasci no dia de São Judas Tadeu, 28 de outubro, fui batizada na igreja e morava a 2 quarteirões da igreja de São Judas. Então, tudo que eu tinha que fazer, eu tinha que passar pela igreja. E toda vez que eu tinha que voltar para casa, eu tinha que passar pela igreja. Então, veja a metáfora do meu destino, como o tal foi se manifestando na minha vida dentro da minha peregrinação. Eu saio de casa, passo pela igreja. Eu volto para casa e passo pela igreja, tá? Então, muito bem. Então, era um domingo. Na época, eu praticava muito o Aikido. E eu estava indo para a Liberdade, né? Deixei minha mãe em casa. Eu falei, eu vou para a Liberdade, que eu estou precisando esfriar um pouco a cabeça. E nada melhor do que ir para a Liberdade, porque lá é o meu reduto em São Paulo. Já há algum tempo, já há algumas décadas. Então eu vou para a Liberdade e eu chego lá e ninguém me conhece, eu não tenho passado, eu não tenho história, né? E então eu vou para lá e eu faço uma suspensão da minha realidade, porque lá eu vou conviver com coisas que eu gosto, né? São os objetos que são vendidos, as lojas de alimento, né, as roupas, tudo. Nossa, é muito bom. Então eu vou para... É domingo, tem a feirinha, né? Então é muito bom, eu vou para a Liberdade e vou esfriar minha cabeça.
E aí eu estou passando em frente à igreja de São Judas e está tendo uma missa, claro, é domingo, está tendo uma missa. Aí eu estou passando lá em frente à igreja, feliz da vida, porque o metrô já está no próximo quarteirão e eu estou indo para a Liberdade, ei, que legal, vou comer algumas coisinhas e vou andar um pouquinho por lá e toda felizinha e tal. E aí, timbra dentro da minha cabeça, entra na igreja. Eu tenho muito disso, tá? Se você for falar com um psiquiatra, ele vai dizer que eu sou esquizofrênica, como já fui diagnosticada lá no começo, né, dos anos 80, em 79, né, fui diagnosticada como esquizofrênica e ele nem sabia, né, dessa minha, como é que fala? Telepatia, né, porque eu converso muito de forma telepática, né, então há diálogos incríveis durante a minha trajetória que são todos telepáticos, eu não vejo, mas eu tenho uma conversa aqui no mundo das ideias, tá? E aí eu estava andando, e quem estava me treinando, não sei, né, porque naquela época eu tinha muito essa coisa do treinamento aqui, né, telepaticamente no mundo das ideias. E aí eu estou andando assim e entra na igreja. Entrar na igreja hoje, né? Não, eu estou indo para a Liberdade e entra na igreja. Sério? Tem que entrar na igreja agora? Vai ver que é a hora da comunhão, porque muitas vezes acontece isso. Eu entro na igreja, eu entro na hora da comunhão, falo, nossa, o pão nosso de cada dia, muito obrigada, muito agradecida, entro, faço comunhão e saio. E fico muito feliz, né? Vai ver que é a hora da comunhão, então eu vou lá, porque eu tenho que fazer a comunhão e tal, e aí eu vou para a Liberdade e vou ficar muito felizinha, né? Tá. Então eu entrei e estava no começo da missa. Falei, no começo da missa, ai meu Deus do céu, o que eu menos quero agora é uma missa, entendeu? Mas, agora eu vou ficar aqui para saber por que eu tenho que entrar, né, nesse momento e assistir essa missa. Por que eu tenho que assistir essa missa? Se eu estava indo tão felizinha para a Liberdade e tal. Agora eu vou ficar, porque eu quero saber. Aí eu olhei e nada estava acontecendo, estava tudo normal. Eu falei, nossa, tá tudo normal, né? Tá, e eu acompanhando a missa com sinceridade, nada de desdém, tá? Isso não existe no meu universo. Porque o sagrado é sagrado, irreverente é você se divertir no sentido de fazer com alegria, tá? Não no sentido de deboche ou menosprezo. Tem que deixar bem claro, né, essa cláusula contratual. Então eu estou lá assistindo a missa e tal, e acabei me envolvendo pela missa, né? E aí começam os cânticos, né? Da preparação para a consagração da hóstia. E aí quando começam os cantos, né? Os cânticos, né? De louvor, e tem um grupo de jovens ali no altar cantando, né? Eu falei, nossa, um grupo de jovens cantando, né? Que bom e tal, não sei o quê. E de repente uma das meninas que estava no altar, ela cai que nem uma tábua, assim, vum, pá, caiu reta, dura e pancada seca no chão. Eu olhei aquilo, eu falei, meu Deus, a menina caiu que nem uma tábua no chão, né? Aí vieram os outros fiéis, pegaram a menina e levaram embora. E a missa transcorreu normalmente, aí teve a hóstia, eu fiz a comunhão e tudo, e eu falava, nossa, será que eu entrei aqui só para ver essa menina caindo que nem uma tábua no altar? Mas tudo bem, deve ter algum significado, né? Para que isso está acontecendo, para onde está me levando e a que velocidade. Isso é um procedimento samurai clássico. Para que isso está acontecendo? Para onde está me levando e a que velocidade? Uma pergunta que você tem que fazer dentro das ocorrências. Falei, tá bom, então eu vou ter que entender por que eu tive que entrar na missa para ver essa menina caindo de costas, né? Que nem uma tábua. Bem, a missa acabou. Aí eu fiquei lá um pouco, né? Mais assim, em estado de reflexão e tal. As pessoas começaram a sair. Aí veio alguém no microfone e falou assim, por favor, tem algum médico presente? Aí eu falei, um médico presente? Eu não sou médica, então não é pra mim. Vou embora. Por favor, tem algum paramédico aqui presente? Eu também não sou paramédica, então eu vou embora. Aí
a pessoa que estava chamando falou mais força. Por favor, tem alguém aqui que entende da área da saúde? Por favor. E agora é comigo. E eu vou ter que ir. Então eu peguei, fui, me aproximei do altar e cheguei e falei, nossa, o que está acontecendo? Ele falou, ai, por favor, aquela menina caiu e ela está passando mal lá na sacristia. Você pode, por favor, ajudar a gente, né? Falei, a menina que caiu que nem uma tábua, está passando mal, né, na sacristia. Tá bom, vamos lá, vamos ver. Falei, então eu já comecei a concatenar as ideias, né? Falei, então tá, então vamos lá. Quando eu tô chegando na porta da sacristia onde a menina tinha caído, tinha acho que uns 5 segurando ela. E ela urrava, se contorcia, e eles segurando ela. Aí quando eu vi a menina, parece hilário, mas não é, tá? Quando eu vi a menina daquele jeito, se contorcendo, urrando, eu falei, meu, ela precisa de um exorcista, ela não precisa de ninguém da área da saúde, né? Mas aí quando eu olhei e vi ela daquele jeito, eu falei, meu, essa menina precisa de um exorcista e de repente sou eu que estou aqui? Então a missão é minha. Aí eu peguei, me aproximei, olhei para a menina e ela estava inconsciente, urrando e se debatendo e todo mundo segurando. Aí eu olhei e eu falei, tá, então o que acontece? Eu percebi que tinha alguém ali, né? Então o que eu fiz? Musubi. Tá? Eu fiz um musubi. Eu não sou exorcista. Não sei exorcizar demônios, entre aspas, tá? Minha relação com demônios é de outra forma. Mas se eu recebi uma ordem de comando para entrar na igreja, se aquela menina estava no altar e caiu que nem uma tábua, se pediram para ajudar a menina e a única pessoa que havia possibilidade de socorrer aquela menina naquele momento era eu, então a missão é minha. Aí eu olhei, vi a menina deitada no chão, eu peguei uma mão, a mão direita, e coloquei sobre a testa dela. E a outra, a mão esquerda, eu coloquei sobre o umbigo dela, que são 2 entradas fundamentais, né? O umbigo, que vai para o corpo, e a testa, que vai para o espírito dentro da cabeça. Eu fechei. Falei, seja lá o que for que estiver com essa menina, se ele estiver usando esses 2 centros para fazer, seja lá o que for que ele quer e que já está fazendo, não vai conseguir mais, né? Aí eu botei a mão direita sobre a testa, a mão esquerda sobre o umbigo e fiz um musubi com ele. Eu não sei quem ele é, mas eu fiz um musubi com ele. Falei, olha, é o seguinte, agora você está comigo, tá? Você não tá, agora é comigo, você está comigo. Tudo bem? Ou seja, quando eu disse isso, eu estou dizendo para ele, a sua relação com ela está cortada. Então o negócio agora é comigo, você vai resolver comigo, tudo bem? E aí eu peguei e virei e falei assim, só que eu estou indo para o céu e você está comigo, você vai junto. Só que céu não é para demônio, céu não é para seres infernais, tá? Não tem como você andar em direção ao céu e um ser infernal como esse ir junto com você. Na hora que eu falei isso, que eu fiz esse musubi com ele e falei para onde eu estava indo e ele grudado em mim, ele ia ter que ir junto, na hora a menina acordou. E acordou assim, sabe? Como quem acaba acordando de um desmaio, né? E aí, mas isso foi uma fração de segundos, né? Que os fiéis que estavam lá cuidando dela, todos pararam e olharam para mim. E falaram, o que foi que você fez? Aí fica meio difícil explicar, né? Não dá para explicar. O que foi que você fez? Porque eles estavam lá da hora que ela caiu até a hora que a missa acabou e eles não conseguiam controlar ela. Eu chego lá, ponho a mão e a menina acorda. Nossa, eles me olharam e o que foi que você fez? Pois então, né? E aí a menina acordou e falou assim, nossa, sabe o que acontece? E aí a menina contou a história dela. Ela disse assim, que toda vez que ela ora, toda vez que ela canta, né, esses cânticos de louvor, ela vê uma mancha preta vindo na direção dela, bate nela e ela cai no chão, e aí ela não lembra de mais nada. Ela só sabe disso.
E quando ela falou isso para o padre disse assim, ah, filha, então vem fazer a missa com a gente, porque você dentro do altar, a gente vai resolver isso. E acontece que essa mancha preta, sei lá o que vai em encontro a ela, na hora que ela começou a cantar, essa força negra veio em direção a ela e bateu com tanta força que jogou ela no chão. Foi isso que a menina falou. E aí ela pegou e passou a mão na cabeça, né? E ela falou, nossa, tá doendo. E aí eu peguei e falei, nossa, a pancada que ela deu, né? Ela deve estar com um galo enorme. Peguei e coloquei a mão na cabeça dela, né? E foi uma infeliz, ingênua ideia que eu tive de fazer isso. Porque na hora que eu coloquei a mão para investigar o galo, ela não tinha galo nenhum. Ela tinha aberto a cabeça e estava sangrando muito, porque o cabelo dela estava cheio de sangue. E na hora eu pensei que tinha sido água. Quando eu fui colocar a mão para fazer uma investigação do local, eu vi que estava tudo molhado, mas era sangue. E eu pensei que fosse água, e eu não estava com luva. Então eu me enchi de sangue, tá? E enquanto eu fazia a investigação, eu pedi para eles me trazerem água benta para a menina tomar, porque ela tomando água benta, isso ia mudar todo o processo dela interno. Tomar água benta é fundamental no processo, porque se você tomar água benta, não aquela que tem sal, mas a água que foi, né, abençoada, os padres não gostam de falar água benta, eles gostam de falar água abençoada, tá? Então não fala, ai padre, abençoa essa minha garrafa de água. Você fala, abençoa, né? Não vai falar, padre, benze, né, essa água, que aí é outra linguagem, um outro universo, então tem que ser abençoada. Mas se você pega uma garrafa de água mineral, como eu fiz, e fui na igreja ortodoxa, que tem aqui no Paraíso, e cheguei lá pro padre, né, o padre Basílio, que é um amigo meu, e levei a garrafa, falei, ai padre, o senhor pode abençoar, né? Olha a correção, abençoar essa garrafa de água mineral para mim? Ele falou, ah sim filha, posso. Ele abriu a garrafa, abençoou, e eu comecei a tomar aquela água abençoada. Quando a água abençoada cai na água, sabe o fenômeno da propagação? A água, ela tem esse fenômeno, por isso, né, usa-se água como um veículo porque você imanta a água, né? Não tem aquele japonês que provou que a água, né, que foi imantada com determinada frequência, produz determinados tipos de cristais, né, de gelo, em relação a outros que foram, né, formados através de uma água imantada com uma frequência mais baixa, tá? Então a água, ela tem essa característica. E se você é 67% de água e essa água está abençoada, porque você bebeu uma água abençoada, então você vai ter um outro padrão psicoemocional. Porque é impressionante o fenômeno que acontece no sentido de resposta ao fato de você botar para dentro uma água abençoada. É impressionante. Aí uma amiga minha, que já é uma amiga mundana, né, e que come carne, presunto, e bebe, fuma, né, mas ela tem muita fé, é muito religiosa. Então quando ela soube disso, ela também quis uma garrafa de água abençoada. E a resposta dela foi igual à minha, porque ela falou, Velze, que incrível, porque agora que eu tomei essa água, as coisas acontecem e eu não me envolvo mais. Né? Porque antes você está dentro de uma turbulência, e essa turbulência é tão grande que você acaba ficando meio turbulada, entendeu? Mas quando você toma água benta, por mais que esteja à sua volta, o mundo esteja turbulento, você não se envolve, aquilo fica fora. É como se você estivesse dentro de uma cápsula, dentro do olho do furacão. Tudo está sendo levado e destruído, mas você está sereno e em paz no olho do furacão. Esse é o melhor exemplo e a maior metáfora que eu encontro nesse momento para fazer você entender o que é você tomar uma água abençoada e mudar, né, a configuração através da imantação da própria água do seu corpo. E por causa disso, que eu já sabia de tudo isso, então eu pedi para eles me trazerem água benta para dar para a menina tomar, que era para mudar o padrão dentro.
Aí eles trouxeram água normal, falaram, não tem água benta para tomar não, tem essa aqui normal. Então eu imantei a água, né, e servi para a menina. A partir do momento que a menina tomou aquela água, tá tudo muito bem, tá tudo muito bom, a menina acordou, né, os fiéis estão lá ajudando ela, então eu não sou mais útil, então eu voltei para casa. E a minha missão, né, de ir para a liberdade, ficar no felizinho, né, esquece. Toda cheia de sangue, né, com a cabeça cheia de ideias, né. Falei, nossa, e se essa menina tiver AIDS, né? Se essa menina tiver com um vírus, né, do HIV, né, e eu me besuntei toda, eu estava toda cheia de sangue, toda ensanguentada. E aí, com isso, eu voltei para casa, pensando em estado meditativo, né, e acalmando as ideias sobre toda a emoção que eu tinha vivido naquele momento. Né? E eu vou ficar por aqui nessa história, porque ela por si só, né, e o que foi acrescido para o entendimento total, ou com mais profundidade da história, já foi muito rico e precioso. E eu espero que essa história tenha contribuído e continue contribuindo e inspirando você, né, a respeito do poder do Musubi, ok? Então, te vejo no Vida Ikigai.